Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Inteligência Artificial, um guia ilustrado. Será a parte 2, já fiz a parte 1, vou abordar agora mais alguns assuntos da parte 2. Né? Então, uma discussão que ele traz é a questão, será que todos os algoritmos eles são passíveis de serem executados em um computador? O Alan Turing ele se deparou com essa questão e também da questão da inteligência artificial. Então, ele elaborou um teste, ou melhor, ele elaborou um dispositivo teórico chamado máquina de Turing, que é conhecido como máquina universal. Isso muitos anos antes dos computadores terem surgido, né? O artigo do Turing é de 1936, tá? Então ele é um modelo abstrato de computador que se restringe apenas aos seus aspectos lógicos. Funcionamento, ou seja, ele tem memória, ele tem estados e ele tem transições. Então, numa máquina de Turing, pode-se modelar qualquer computador digital. Então, o que consiste na máquina de Turing? Bom, tem uma fita que é dividida em células, uma adjacente à outra, e cada célula contém um símbolo, tá? De um alfabeto finito. Tá? Assume-se que a fita é arbitrariamente extensível, é infinita, e ela tanto pode ir para a esquerda quanto para a direita. Então, a máquina de Turing possui tanta fita quanto é necessário para a sua computação. Você tem um cabeçote, quer dizer, essa fita está passando ou para a direita ou para a esquerda, e ela está pulando de uma célula para outra. E tem um cabeçote que ela vai alinhar para ler uma dessas células, que fica aqui no centro. Tá? E tem um registrador de estados, que armazena o estado da máquina de Turing, e uma tabela de ação, ou função de transição, que diz à máquina, que é o que vai programar a máquina, né? Ela diz à máquina o que fazer, qual símbolo escrever, como mover o cabeçote para a direita ou para a esquerda, e se deve ler o símbolo ou gravar o símbolo. Então, assim, o estado de progresso de computação de qualquer estágio é completamente determinado pela nota de instruções e pelo símbolo sobre as fitas. Com essa máquina simples, o Turing provou que qualquer sistema formal pode ser programado por meio dessa máquina. Esse sistema formal genérico, com a habilidade de imitar qualquer outro sistema formal, é que o Turing procurava essencialmente. Tais sistemas ficaram conhecidos como máquinas de Turing universais. O lógico matemático Alonzo Church chegou a definir qualquer processo aceito por nós homens como um algoritmo é precisamente o que a máquina de Turing pode fazer. Em 1936, Turing mostrou seus resultados para John von Neumann, em Princeton, quando os computadores, no sentido moderno, ainda não existiam. Turing criou os conceitos e a fundamentação matemática, que 9 anos depois, em 1945, seria a tecnologia utilizada para a criação dos primeiros computadores na arquitetura von Neumann, aquela arquitetura que tem memória, tem CPU e tem unidade de processamento, né? E de entrada e saída de dados. Então, ela transformou, von Neumann então conseguiu transformar essa abstração do Turing, né, em algo concreto. Né? Uma das críticas ao teste de Turing, né, essa é a máquina de Turing. Turing bolou também um método para determinar se um sistema é realmente uma inteligência artificial ou não. Ou seja, você imagina uma sala que você não tem acesso à pessoa e você faz perguntas à pessoa e essa pessoa vai respondendo. Né? E você não consegue distinguir se essas respostas que você está recebendo são de uma pessoa ou de um robô. Se você não consegue distinguir, então passou pelo teste de inteligência artificial essa máquina. O problema desse teste é que ele leva em conta o comportamento linguístico da máquina. Basicamente, ele ignora
como a máquina opera e assim, em tese, uma máquina poderia passar pelo teste de Turing sem ser inteligente. A máquina poderia simplesmente armazenar um monte de respostas e simplesmente usar a resposta mais adequada ali para a pergunta que você fez. E, no entanto, ela não é inteligente. Tá? Então, um exemplo que a gente está vendo é nesse algoritmo novo que a gente está lançando, né? A Tesla está lançando GPT-3, né? ChatGPT, né? Então, talvez esse sistema passasse pelo teste de Turing. No entanto, ele não é inteligente, né? Na verdade, ele é um grande banco de dados e que ele compila isso para dar as respostas. Mas ele ainda não é consciente, ele não tem. Talvez ele passasse pela teste de Turing, mas não atende ao critério de uma consciência, né? John Searle, ele idealizou então um outro teste, que ele chama a metáfora da sala chinesa. Então, ele é da Universidade de Berkeley. Ele afirmava que nenhum programa de computador, por mais complexo e avançado, ele será capaz de pensar. Apesar de que ele pode passar pelo teste de Turing, mas ele não é capaz de pensar, porque ele não entende do que se trata aqueles símbolos que ele está enviando. Para justificar sua objeção, o Searle ele bolou um experimento. Tá? Suponha, tá, que eu não sei chinês e eu estou dentro de uma sala fechada, onde existem caixas com coleções de símbolos chineses. Então, tem dicionários chineses lá nessa sala. Eu só entendo português. Esses símbolos não têm qualquer significado para mim. Eu não sei nada de chinês. Mas existe na sala um enorme manual de instrução escrito em português que me ensina como manipular esses símbolos. Outra pessoa chinesa está do lado de fora da sala. Ela organiza perguntas em chinês e manda isso por meio de um buraco que vai chegar na minha sala, tá? Com um pacote. O meu trabalho será ler essas mensagens, usar o manual, os dicionários e criar uma resposta coerente em chinês e devolver a resposta. Para a pessoa que está do lado de fora, ela vai pensar que tem alguém chinês lá dentro. E, no entanto, a única coisa que eu sei fazer é procurar um símbolo no dicionário e achar a resposta. Eu mesmo não sei se falar chinês. Eu só procurei aqueles símbolos que você me passou. Se você falar comigo, eu não sei falar chinês. Se você falar outras questões, outros símbolos, para mim, eu não sei falar. Então, considerando que os símbolos e o manual sejam bem completos, a pessoa do lado de fora vai achar que está se comunicando com alguém que sabe chinês, sendo que eu não sei nada. A sala chinesa pode ser considerada como um computador que aparenta saber chinês sem saber. Da mesma forma, diz Searle, um computador que passa pelo teste de Turing aparenta pensar, mas não pensa, pois ele não dispõe dos processos mentais inerentes ao pensamento. Então, perceberam a diferença? Ele até dá as respostas, mas ele não é capaz de pensar. Então, Searle mostra que a manipulação formal de símbolos, como faz o computador, não é suficiente para ser definido como entendimento, como uma consciência. Tá? O matemático inglês Roger Penrose concorda com Searle e também acha que a mente não pode ser reproduzida por meio de um algoritmo. Penrose ele recorreu ao teorema de Gödel na matemática, que afirma que as verdades matemáticas não podem ser provadas através de um procedimento computacional. Algumas dessas verdades, né? Como o homem conseguiu chegar a essa conclusão, ele deve estar realizando operações não computáveis. Ou seja, a não computabilidade
é uma característica de todas as consciências. Perceberam isso? Ou seja, existem determinados algoritmos não computáveis na matemática. E o homem, que tem o seu cérebro aí, ele conseguiu perceber isso. Então é sinal de que ele também tem uma mente que, de alguma maneira, funciona de uma maneira não computável. No entanto, Penrose ele acha que os processos mentais dependem. Então, como é que ele vai realizar essa tarefa não computável? O Penrose diz que esses processos mentais dependem de processos quânticos, como a superposição de estados, porque a física quântica lida com essa questão da incerteza, né? E a superposição de estados. A gravitação quântica é o tipo de física necessária para explicar uma mente consciente. Possivelmente tais efeitos de quânticos ocorrem dentro do cérebro, por meio de microtubos dentro dos neurônios. Isso é uma hipótese lá do Penrose, tá? Então, esses processos que ocorrem dentro desses microtúbulos, eles não têm como simular nada parecido no computador. Porque o computador, ele é exato, ele lida com zeros e uns, ele não lida com incertezas, com um terceiro estado, não tem isso. Então, sem isso, esse elemento quântico é essencial para o funcionamento de uma mente consciente. Então, existe aí uma limitação de hardware. Então, esses computadores aí todos, independente do algoritmo que tu botar lá dentro, tem uma limitação. Isso nunca será consciente, segundo o Penrose. Nos anos 70, Hubert Dreyfus ele declarou que a IA estava equivocada em sua suposição de que a inteligência sem corpo seria possível. Para um agente inteligente, seria necessário, ao invés de uma máquina isolada do seu ambiente, ele buscasse agentes engajados no seu ambiente. Então, isso casa com o que o Penrose falou, né? Ou seja, você não é uma questão só de software, depende da máquina, depende do hardware para você ter consciência. Funcionalismo é a ideia de que o tipo de operação que define a computação é o que importa, de modo que o mesmo programa de planilha eletrônica, por exemplo, seu Excel, ele pode ser executado em máquinas diferentes, uma com Windows, outra com Linux, e um processador A, outro B. Independente disso, eles são programas equivalentes. Então, a cognição como um programa, partindo desse princípio que seria um programa, né, computável, né, ela não estaria atrelada a qualquer máquina. Isso segundo o argumento do funcionalismo. Então, o argumento do funcionalismo supõe que a natureza das máquinas não tem consequência. Basta que tenhamos o programa certo. Para o John Searle, lá da sala chinesa, né? A máquina certa é essencial, pois a mente depende de processos físico-químicos particulares aí do nosso cérebro. Para Searle, os computadores atuais não suportam o pensamento e a compreensão e a consciência exigido para uma IA forte. Então não basta o programa certo, precisamos de uma máquina adequada. Ontologia é um termo que significa o estudo ou conhecimento do ser, dos entes, das coisas, tais como são em si mesmas, real e verdadeiramente. Então, a ontologia está diretamente ligada com categorizar as coisas pelo que elas são, né? A IA clássica requer alguém que faça suposições ontológicas. Lembra lá do algoritmo para determinar se é um gato, se é um cachorro? Eu tenho 1000 fotos em que eu sei quem são os gatos, eu sei quem são os cachorros. E eu dou para a minha rede neural esse conjunto de treinamento. Então, quem está categorizando, quem está fornecendo as ontologias gato, cachorro, sou eu. Na nova inteligência artificial, segundo o livro aqui, os agentes, eles são uma tábua rasa.
eles não partem de ontologias pré-definidas. Eles mesmos desenvolvem de maneira autônoma as suas próprias ontologias, permitindo que se identifique e consiga diferenciar os objetos do mundo real. Então imagina um robô, ele está olhando o cenário e ele mesmo, ele consegue perceber que tem 3, tem 4 objetos. Ele não precisa ninguém dizer para ele. Ele categoriza isso. Então os agentes desenvolvem a habilidade de si próprios categorizar os objetos. Na nova IA, a ideia é construir seres inteligentes, mais simples e, gradualmente, indo para estágios mais complexos. Um exemplo que ele dá é um robô chamado Gengis, construído por Rodney Brooks, que usa módulos autônomos, sem um controle central, em que a categorização dos agentes do mundo não é programada previamente. Ela se desenvolve, é construída pelos próprios agentes, usando algoritmos de clusterização. O próprio robô constrói as suas ontologias e reage com o ambiente. Então, como é que seria isso no caso do gato e cachorro? Ele tem as características para procurar e ele mapeia isso num espaço dimensional e consegue identificar nuvens. Ó, tem várias fotos que estão muito próximas às características que eu medi em relação à outra. Então ele consegue perceber que vão se formar 2 nuvens. Né? Ele percebe, opa, tenho 2 objetos aqui diferentes. Existe o robô SDR da Sony, que é capaz de cair e levantar sozinho, também segue essa metodologia. Muitos acreditam que a inteligência artificial, a forte, né, ela pode alterar o ritmo da evolução, levando à evolução lamarckiana da nossa espécie, em que características adquiridas em nossas vidas são transmitidas à geração futura, dentro daquela ideia de que eu posso codificar a mente de uma pessoa num computador. Né? Ray Kurzweil, ele diz assim: estamos criando entidades inteligentes em muito menos tempo do que o processo evolutivo de seleção natural que nos criou. Então é isso. Muito obrigado, então.